Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Livro de Atos, capítulo 8, nós vamos ler a partir do verso 26. Olhem só o que Lucas diz, o que Lucas conta. Por que o Evangelho chegou até nós? Como é que foi que o Evangelho se espalhou pelo mundo inteiro? Foi assim, ó irmãos. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. De volta para casa, sentado em sua carruagem, ele lia o livro do profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxime-se desta carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como um cordeiro mudo diante dos tosqueadores, e ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outra pessoa? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui a água, que me impede de ser batizado? Disse-lhe Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto. Indo para Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Nós estamos prestes, domingo vai começar às 5 horas da tarde, mais uma vez, o estudo bíblico, conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. Nós temos aqui alguns irmãos que já fizeram esse estudo bíblico, tem irmãos que estão nos assistindo, que conhecem também. E agora eu queria que vocês vão entender direitinho a aplicação, onde é que o pastor quer chegar, fazendo referência aqui ao estudo Conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Deus está agindo ao nosso redor, o tempo todo. Lembram desse princípio, irmãos? Está agindo, vá. Ele se levantou e partiu. O personagem central lá no estudo é Moisés, que tem um encontro com Deus lá na sarça ardente. Vá para o Egito. Quando Deus convida, a gente entende, a gente entra numa crise, mas vai fazer o que Deus mandou fazer. A gente sente claramente que é Deus que está agindo constantemente ao nosso redor. E às vezes nós estamos tão envolvidos com tantas atividades que nos esquecemos que Deus está agindo ao nosso redor. Que o mais importante são as almas, as pessoas ao nosso redor. Então, ele faz o que Deus está orientando, o Espírito Santo está orientando ele, o mesmo Espírito Santo que está à nossa disposição hoje também. Não somos nós que falamos, não somos nós que vamos ter a palavra certa. Deus só quer nos usar, que a gente esteja disponível, para que Ele nos use. E ele vai, então, se aproxima da carruagem, e ali está viajando o tesoureiro da rainha
etíope, né, lá da Etiópia. O país existe até hoje. E um homem importante, e ele ouviu lá na Etiópia que havia um templo, um lugar de adoração de um Deus verdadeiro, de um Deus diferente dos deuses lá do país dele. Irmãos, ele viajou mais de 2.500 quilômetros. Não foi de avião. Se fosse de avião, era questão de horas, 4 horas. Viajou de carroça, a cavalo. 2.500 quilômetros. O que a gente aprende com essa viagem desse homem? A fome que ele estava de Deus. A necessidade que ele sentia de Deus. Ele vai no templo, participa do culto, e então a viagem de vinda dele foi uma viagem de ansiedade, com medo da morte, do futuro na eternidade. Ele queria resolver o seu problema de coração, o seu problema interno, não é? Por isso ele faz esse sacrifício, faz essa viagem. Assiste todo aquele cerimonial no templo, e Lucas não diz, mas eu vou me arriscar a dizer. Não entendeu nada. Não entendeu nada. Porque tudo bem, não entendi, vou continuar procurando. Agora, na minha viagem de volta, eu vou ter bastante tempo para ler. Está lendo os pergaminhos, né? Não tinha a Bíblia como hoje, em Isaías 53. Isaías 53 é nomeado o Evangelho no Velho Testamento. E ele está lá lendo a respeito de Jesus. E aí a pergunta de Filipe, não perde a chance. Entendes o que lês? Igualzinho Jesus, quando se encontrou com a mulher samaritana lá no poço. Lembram? Jesus virou para ela e disse, se eu te der a água que eu tenho, nunca mais terás sede. Opa! Despertou interesse na mulher. E ela acaba aceitando a salvação em Cristo Jesus. Mesmo aqui, mesma situação aqui, que o Espírito Santo é que cria essa situação. E entendes, como é que eu vou entender se não há quem me explique? Eu fui lá no culto, gostei muito, gastei dinheiro na viagem, mas estou voltando do mesmo jeito. Meus irmãos, as pessoas não podem. Não pode, está mais ou menos alinhado com o que nós falamos domingo de manhã. As pessoas não podem sair do culto do mesmo jeito que chegaram. E então Filipe sobe na carruagem a convite do homem e aceita a mensagem, entende a mensagem. Precisava de uma explicação de quem o profeta está falando aqui, dele mesmo, Isaías, ou está falando de outro? É de outro, diz Filipe. Está falando de Jesus. Mensagem centrada na palavra. Mensagem centrada em Jesus. E então, ele se dispõe, aceita Jesus e dá a profissão de fé. Eu posso ser batizado? Tem aqui uma água. Filipe pergunta, crê no Senhor Jesus Cristo como Salvador? Sim, creio. Então, vejam, não é o batismo que salva. Ele creu em Jesus Cristo como Salvador. É assim que nós entendemos o batismo. Tem religiões que afirmam, que pregam, que o batismo salva. Nós não entendemos assim. O batismo é um testemunho que o novo convertido dá, que ele morreu para a velha vida e levantou para uma nova vida. É um simbolismo, né, do encontro da pessoa, da mudança de vida da pessoa com Jesus, quando encontrou Jesus. É batizado por Filipe. E então, e legal essas duas coisas, né? Ele dá testemunha, eu creio
Sim, em Jesus como Salvador. Ele está preparado para o batismo. Lembrando do ladrão lá na cruz. Jesus disse: ih, rapaz, você quer estar no paraíso, mas você não foi batizado. Não dá tempo de te batizar. Foi isso que Jesus falou para o homem lá? Não. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Pediu salvação para a pessoa certa, na hora que ele mais precisava, pediu para Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o batismo aqui, nosso entendimento é para dar testemunho, os parentes, os amigos, a igreja, saberem que teve uma experiência com Jesus e se tornar, através do batismo, membro daquela igreja onde foi batizado. Então, dar testemunho e se tornar membro da igreja. São esses dois pontos que levam o novo convertido, aquele que aceita Jesus, a pedir o seu batismo e descer, então, as águas e dar sua pública profissão de fé. E agora, aquele homem que viajou mais de 2.500 quilômetros, ansioso, angustiado, procurando respostas para a vida dele, para o coração dele, com sede da palavra, Deus coloca um crente ali na vida dele. Irmãos, todas as pessoas que não têm Jesus ao nosso redor, não tomaram a decisão ao lado de Jesus, elas estão com sede. E nós temos a água para oferecer a essas pessoas. Olha, irmãos, a diferença que o Evangelho faz na vida das pessoas. Fez na minha vida, fez na sua vida. O eunuco não viu o Filipe mais, sumiu, Deus arrebatou Filipe. Que recompensa, né? Que experiência extraordinária que Filipe teve. Né? Só quem está fazendo a vontade de Deus tem experiências com Deus. Tá bem, irmão? Só quem vive dirigido pelo Espírito Santo, agradando o Espírito Santo, é que tem experiências maravilhosas com Deus. Olha que palavra boa para os crentes. Foi arrebatado. Que experiência. A gente chegar no céu, vamos procurar. Procurar Filipe lá para contar para a gente como é que foi esse negócio, Filipe, que você sumiu e apareceu em outra cidade, em Azoto. Como é que foi aquilo, Filipe? Isso aí dava para juntar uma multidão para ouvir o testemunho de Filipe, né? Só que a palavra diz que lá nós vamos receber um novo corpo, um novo céu, não vamos lembrar de mais nada aqui desse mundo, né? Que não tem nada a nos oferecer. Mas vamos pegar esse ponto, irmãos. Só tem experiência no Espírito Santo quem obedece, né? E ele está agindo o tempo todo ao nosso redor. E aí Filipe é arrebatado, não viu mais. E agora como é que esse homem volta para casa, irmãos? Como é que ele volta? Olhem o texto, vamos ver o que o texto diz. O eunuco não o viu mais. E cheio de quê? De angústia, de tristeza, de incerteza. Assim foi a viagem de vinda dele. Olha como está sendo agora a viagem de volta dele. Cheio de quê? De alegria, seguiu o seu caminho. E Filipe apareceu em outra cidade, em Azoto. Filipe não precisava ir para a Etiópia. Não precisava entrar na carruagem e pegar uma carona e ir até a Etiópia. Que ótimo que você recebeu Jesus, você está batizado. Me dá uma carona aí, eu quero ir com você até o seu país, que eu quero pregar essa mensagem que eu entreguei para você. Eu quero entregar lá no seu país para todas as pessoas que quiserem ouvir. Vamos lá? Usar a sua influência lá, seus contatos. O senhor, afinal, é o mordomo lá, o contador, o que cuida das finanças da rainha. Pode ser? Não foi essa a palavra que Filipe deu. Deus arrebata Filipe. Por que não precisava Filipe ir até a Etiópia? Porque agora aquele homem, aquele
discípulo de Jesus seria usado por Deus lá no seu país. Vocês imaginam esse homem importante chegando lá e dando testemunho: olha, encontrei Jesus. Na posição que ele estava, quantas pessoas ele pôde influenciar, anunciar a mensagem de salvação. Nem Filipe sabia que isso ia acontecer, viu os resultados de ele ter ganho aquela uma pessoa para Jesus. Nem Filipe viu o resultado, mas ele não precisava ir lá. Agora Deus tinha um discípulo lá. Então nós não temos ideia, irmãos, quando nós falamos de Jesus, uma pessoa se converte, o que Deus pode fazer com aquela vida? Nós não temos ideia dessa quantidade de crianças aqui na nossa igreja, todo domingo. Nós oramos por eles, eles ouvem a mensagem, nós não temos ideia, né, do que Deus pode fazer através da vida de uma delas ou de todas elas. Não temos ideia, nossa mente é muito limitada. Estamos limitados pelo tempo. Deus não está. Trabalhar e serem usadas com resultados para a eternidade. É assim que a igreja cresce. Deus contava com Filipe, Deus conta conosco, que para isso Deus nos abençoe. Amém, irmãos? Deus nos abençoe. Amém. Vamos baixar nossa cabeça, agradecer por esse tempo aqui. Vamos orar agora também, irmãos, pela reunião de senhoras nesse sábado agora, primeiro sábado do mês, às 7h. Não vai ser às 5. Mudaram um pouquinho o horário para as 7. O pastor Fábio vai estar falando para as mulheres na reunião de sábado agora. Então venha, irmã, traga uma amiga, traga um parente, também para essa reunião. Sábado, agora, primeiro sábado do mês, às 7h aqui na igreja. Certo? Sim, é para a família toda, não é só para mulheres não, tá bem? Marido aí, sábado, pega as crianças pela mão e alegrei-me quando me disseram: vamos ao culto de sábado, vamos para a igreja, né? Agradecer por aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, tá bem? Então, fica o lembrete, fica o convite, esse sábado agora. Vamos estar orando por isso também. Muito bem. A Clícia está lembrando aqui, se algum irmão sentir o desejo no coração de receber o pastor Fábio, sua esposa e suas 2 filhinhas, conhecê-lo melhor, conversar, saber sobre o ministério dele lá na Itália, que às vezes aqui na saída do culto não é possível, né? Tantas pessoas querendo falar com ele, conversar, cumprimentar. Fala com a Clícia e ele pode estar na sua casa para uma refeição, um café da manhã, um almoço, um jantar, o que você sentir desejo de oferecer para estar mais próximo do pastor, nosso conferencista. Tá bem, irmãos? Procura a Clícia, então, e diga que você está com desejo, gostaria de receber pastor Fábio em sua casa, tá bom? Deus amado, muito obrigado, Senhor, por esse tempo maravilhoso na tua presença. Aqui na tua casa, nesse templo lindo que tu nos deste, com todo o conforto, Pai. Muito, muito obrigado de coração. Nós queremos te agradecer já hoje, Senhor, de todo o coração, pelas bênçãos que tu vais derramar sobre a nossa igreja nessas conferências, Pai. Que serão de grande bênção, uma grande bênção para todos aqueles que participarem, para a nossa igreja toda. Obrigado por esses irmãos que estão aqui no templo, depois de um dia de trabalho, cansados, sem jantar, sem um banho, mas vieram para a tua casa, Senhor. Recompensa eles com bênçãos espirituais. Cada um, Senhor, visita o coração, tu sabes a necessidade, supre essa necessidade. Nós te rogamos e falamos contigo no nome de Jesus. Amém, Senhor.